Olá moçada, eu sou o professor Breda aqui da Oficina do Estudante e hoje estou trazendo uma dica para vocês sobre regra da mão direita em eletromagnetismo. Especificamente essa regra é para a gente descobrir a orientação do campo magnético quando ele é gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor, beleza? Então estou colocando para vocês aqui duas situações. Primeiro, quando você tem um fio reto e longo, como se eu estivesse olhando para essa caneta aqui, estou olhando lateralmente para ela, seria essa vista, a vista lateral, ok? Então imaginem que nesse fio, esse fio está sendo percorrido por uma corrente de baixo para cima, como essas setas vermelhas indicam. E é a corrente elétrica, e a corrente elétrica está subindo nesse fio aqui. Tá, legal. A movimentação dos elétrons aí vão criar, portanto, um campo magnético, e como o campo magnético é uma grandeza vetorial, ela tem orientação. Essa orientação a gente vai determinar pela regra da mão. Como que a gente vai fazer, Breda? Bom, a gente vai usar o dedão e colocar no sentido do movimento da corrente. Como nesse exemplo a corrente está para cima, então o dedão vai ficar para cima, apontando no fio. E esses outros dedos aqui vão indicar o campo magnético, como se fossem as linhas de força do campo magnético, ok? Tá, Breda, e aí? Bom, e aí que é o seguinte, sempre que uma corrente percorre um fio, o campo magnético é circular em torno desse fio, concêntrico com a corrente. Então a corrente elétrica fica no centro da circunferência, onde essas circunferências são as linhas do campo magnético. Tá, legal. Então como é que eu faço? Bom, você vai fazer o seguinte, você coloca o dedão no sentido do fio e os demais dedos você faz um movimento como se você estivesse fechando a mão. Perceba que esses dedos vão girar num certo sentido, horário, anti-horário. Esse é o sentido do campo, tá? O sentido das linhas de força. Então vamos lá, como que ficaria aqui, Breda? Que é um plano e eu tenho que representar num papel. Como que eu vou representar? Vou ter que desenhar 3D, isso daí? É muito complicado. Não, não precisa. Existe uma convenção de simbologia bastante simples para isso, onde o símbolo de entrando, de um vetor perfurando o papel, no nosso caso aqui perfurando o plano da lousa, é dado por um X, uma bolinha com um X no meio. Então esse aqui é o símbolo que a gente vai usar quando o campo entra, ou quando a corrente elétrica entra, ou se for a força magnética no caso, que por enquanto hoje aqui ela não está aparecendo, que eu vou explicar numa próxima dica, ok? E quando está saindo, a gente faz a bolinha com um furinho no meio, com um pinguinho no meio, tá? Então esse é o símbolo do campo quando ele sai do plano. Então nesse plano da lousa, eu vou ter desse lado o campo entrando, desse lado o campo magnético saindo. Como que eu descobri isso? Usando a regra como eu falei para vocês. Dedão no sentido da corrente e faço o movimento com esses outros dedos como se eu quisesse segurar esse fio aqui. Como se o fio fosse a minha caneta e eu fosse dar a volta. Só que aqui minha mão teria que furar a lousa desse lado, passar por trás do fio ali e sair da lousa desse lado. Veja as pontas dos meus dedos apontando para fora da lousa, indicando o campo saindo. E aqui as pontas dos meus dedos tentando perfurar, entrar na lousa, indicando o campo entrando. Bastante simples essa regra, né, galera? Tá, Breda, e é sempre assim que vai aparecer? Não. O vestibular também costuma cobrar o fio desenhado dessa forma, como se o fio tivesse pregado, atravessando o plano da lousa. Então, como se a minha caneta fosse o fio, e o fio está saindo assim da lousa ou entrando na lousa, tanto faz. O que é essa bolinha vermelha que você fez aí, Breda? Eu usei essa mesma convenção de simbologia de entra e sai para representar aqui a corrente elétrica. Veja, é uma bolinha com um ponto no meio, indicando a corrente saindo. Se a corrente está saindo, eu vou colocar o dedão no sentido dela, ou seja, meu dedão vai apontar para fora da lousa. A hora que eu fechar a minha mão tentando segurar o fio, minha mão vai fazer um movimento contornando essas linhas aqui. Essas linhas verdes indicam as linhas de força do campo magnético. Aí, olha, o sentido que meus dedos giraram foi o sentido anti-horário. Então, o sentido aqui é esse. Facinho, né, galera? Tá, Breda, mas você não desenhou o vetor campo magnético aí. Não, não desenhei. E como você vai representar o vetor? Bom, lembre que o vetor campo magnético ele é sempre tangente às linhas de força. Então, essa daqui é uma linha de força. Se eu quiser representar o vetor campo magnético nesse ponto, então eu vou traçar uma reta tangente a essa linha de força e vou desenhar o meu vetor partindo desse ponto no sentido que a regra da mão indicou. Que no caso, olha lá a ponta dos meus dedos apontando para cima. Então o vetor campo magnético aqui vai ser assim, beleza?
e aqui está representado o vetor campo magnético. Nesse caso ele não entra nem sai, porque ele é tangente ao plano. Ficou claro? A Breda quer dizer que assim, ó, quando o fio está perpendicular ao plano, o campo é tangente ao plano? Sim. Quando o fio está paralelo ao plano, o campo é perpendicular ao plano? Sim. Quer dizer que toda vez a corrente e o campo vão formar 90 graus entre si? Perfeito, é isso daí. A corrente elétrica e o campo magnético vão ser ortogonais. Eles vão formar 90 graus entre si. Tranquilo? Joia. Uma outra situação, que na verdade é muito parecida com essa, imagine que esse fio vai curvando, curvando, curvando e se fecha. O que a gente tem numa situação dessa é a chamada espira circular, que é um fio, um condutor, em forma de circunferência, que pode estar sendo percorrido por corrente elétrica. Então imagine essa situação que eu tenho uma espira, você pode imaginar um anel, por exemplo, sendo percorrido por algum motivo por uma corrente elétrica aqui. Essa corrente elétrica, assim como qualquer outra corrente elétrica, vai criar em torno dela linhas de força circulares, como essas verdes que eu indiquei aqui. Só que essas linhas vão ter uma densidade bem maior aqui no centro que na parte externa da espira, indicando um campo magnético muito mais importante e significativo no centro da espira, que é o que a gente vai determinar. Ok? Tá, como que eu posso fazer? Da mesmíssima forma que a gente fez aqui. Você vai pegar a corrente elétrica onde? Em qualquer ponto da corrente, em qualquer lugar que você fizer vai funcionar. Coloca o dedão no sentido da corrente e faz o movimento como se você fosse pegar esse lado do anel. Então, ó, dedão para cima aqui porque a corrente está subindo e faz o movimento de pegar o anel. Meus dedos vão tentar perfurar a lousa desse lado, passar por trás do anel para sair desse lado. Esse lado é o lado de fora da espira, então não me interessa, porque eu quero determinar o sentido do campo no centro da espira. E no centro da espira é este lado do fio. Desse lado do fio, minha mão quer entrar. Então o campo é entrando. O campo entra. Ah, mas se eu fizer do outro lado a corrente está descendo, não vai dar certo. Vai sim, ó. Presta atenção. Desse lado, a corrente é para baixo, então o dedão é para baixo. Faz o movimento de segurar o fio e ele vai tentar furar a lousa também, indicando entrando. E dá certo para qualquer um dos lados que você tente fazer isso daí. Ok, moçada? Então veja que é muito simples usar a regra da mão direita quando você quer apenas orientar o campo magnético tendo como referência uma corrente que está gerando esse campo. Maravilha? É isso daí. Por hoje é só. Espero ter ajudado. Siga essa dica e vire bicho. Um abraço. Uma espira circular de raio 10 cm, conforme a figura, é percorrida por uma corrente de intensidade 6 amperes. Considerando-se μ0 igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, as características do vetor indução magnética no centro da espira são... Então aqui eu tenho uma figura de uma espira circular, onde ele tem um raio de 10 centímetros. Então, essa distância do centro para a espira é o raio. E ele está dizendo que o raio é de 10 centímetros. A corrente elétrica que passa nessa espira é de 6 amperes. E ele está querendo saber as características do vetor indução magnética. Então, ele quer saber a direção, o sentido e o valor da intensidade. Então, para calcular o campo magnético, em uma espira circular, utilizamos a seguinte fórmula. B é igual a μ0 sobre 2 vezes I sobre R. Onde B é o campo magnético, μ0 é a permeabilidade magnética, que é a constante, que vale 4π vezes 10 a menos 7. I é a corrente elétrica e R é o raio. Então, substituindo aqui, nós temos o seguinte. A constante é 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente elétrica é 6 amperes sobre 2. E o raio está em centímetros. Vamos transformar para metro. De centímetros, sente esse submúltiplo aqui. Eu posso trocar o C por 10 elevado a menos 2.
Então, 10 centímetros é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, vou colocar aqui 10 vezes 10 elevado a menos 2. Então, fazendo essa multiplicação aqui do numerador, 4 vezes 6, 24. Então, o campo magnético vai ser 24π vezes 10 elevado a menos 7. Vamos fazer aqui essa potência negativa, vou passar para o numerador. Então, está negativo, passou para o numerador, fica positivo. Vezes 10 elevado à segunda. E no denominador sobrou 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Então, vamos dividir aqui 24 por 20. 24 dividido por 20. 1 vezes 20 é 20, para 24, 4. 4 é menor do que 20, bota um 0, uma vírgula. 2 vezes 20, 40, para 40, 0. Então, deu 1,2. Então, o campo magnético vai ser 1,2π, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Menos 7 mais 2, menos 5. Então, o campo magnético é 1,2π vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Então, vamos ver a direção e o sentido. Para saber a direção e o sentido, nós utilizamos a regra da mão direita, onde esses 4 dedos é o sentido do campo magnético e o polegar no sentido da corrente elétrica. Então, aqui na figura, a corrente elétrica está para cima, então o polegar está para cima, e os 4 dedos aqui no centro da espira, que ele está querendo saber o campo magnético dentro. Então, a posição é essa daqui que eu estou colocando. Os 4 dedos estão indicando que o campo magnético está saindo em relação ao papel. Então, saindo em relação ao papel, a figura vai ser um círculo e um pontinho dentro. Então, a direção é perpendicular e o sentido é saindo. Então, como tem duas alternativas iguais aí na questão, letra B ou letra E, 1,2π vezes 10 a menos 5 Tesla, e a direção e o sentido é isso aqui, perpendicular, saindo em relação ao papel. Até a próxima.